Olá, boa noite a todos. Então hoje nós estamos começando outra aulinha da obra A Lei de Deus de Pietro Baldi. Mais especificamente, capítulo 3, o problema do destino. O verdadeiro êxito na vida consiste num problema de construção de destinos. Um problema complexo de longo alcance que só se pode resolver conhecendo o funcionamento das leis profundas que regem a vida. E a posição de cada um dentro dessas leis, ou seja, o plano de uma vida enquadrada no plano geral do universo em função de Deus. Então veja, nós achamos que as nossas vidas estão desconectadas de Deus, que estão desconectadas de um processo de vida biológico, psicológico e emocional. Ou seja, sendo o ser uma totalidade, nessa totalidade tudo em nós está envolvido e fazendo parte da construção de nosso destino. E até então, como é que nós enxergamos a palavra destino? Aonde que ela se insere? Será que destino é um caminho traçado por Deus que nos cabe cumprir aqui na Terra? Ou será que nós temos participação na construção do nosso destino? Principalmente, dentro desse contexto, nós precisamos compreender e aceitar uma premissa básica. A compreensão do destino não pode estar desconectada da ideia da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. Por isso que ele coloca assim na sua obra: fala-se de destino e da sua fatalidade, mas os construtores deste destino somos nós mesmos e depois ficamos sujeitos à sua fatalidade. A nossa vida atual apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se considerada isolada. Para ser compreendida, é preciso concebê-la em função das vidas precedentes que a prepararam e das vidas futuras que a completam. Então, para entender a premissa básica para compreender destino, é a compreensão da lei da reencarnação. Ou seja, se nós considerarmos a nossa vida isolada, do berço ao túmulo, realmente não temos explicações para muitas diferenças sociais, para muitas diferenças da individualidade do ser, de oportunidades e de tudo mais. Então, compreendendo isso, somente entendendo a lei da reencarnação é que nós poderemos compreender o que significa a palavra destino. Então, dessa maneira, o presente não pode ser explicado senão como fruto do passado, das ações livremente desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos o nosso destino. Da mesma forma que o passado representa a semeadura do presente, o presente representa a semeadura do futuro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verifique-se assim este jogo complexo de semeadura e colheita, entrelaçadas em cada momento da nossa vida. Quando nós ouvimos, ou melhor, quando vemos algo acontecer nas nossas vidas, ou na vida de conhecidos, principalmente as coisas tristes e negativas, nós dissemos assim: ah, meu Deus, que coisa, tão jovem, foi embora, de uma hora para outra aconteceu isso. Ah, isso foi fatalidade. Como é que nós entendemos a palavra fatalidade? Normalmente nós entendemos neste conceito mesmo, de fatal, algo que deveria acontecer no nosso destino. Mas nós entendemos fatalidade como algo nos imputado por Deus. Por quê? Nós vemos Deus separado de nós. Nós vemos Deus, nessa visão antropomórfica, como um ser que está em algum lugar determinando para nós o que nós deveremos cumprir aqui na Terra. A diferença da compreensão das nossas vidas atuais e futuras é de que Deus não está separado de nós, que existem leis e existem leis, como diz o professor Ubaldi. Então, o nosso passado, ele vai determinar o presente e o presente determina o nosso futuro. São como que trajetórias, campos vibratórios nos quais nós estamos inseridos. Quando o professor Ubaldi coloca na nossa obra, e aqui quem estiver me ouvindo, precisa compreender que uma das premissas é a queda do ser, que toda aula eu repito isso. Para melhor entendimento, talvez no futuro eu monte um cursinho de Pietro Baldi para principiantes, para que a gente possa entender o que seja queda.
Além de compreender reencarnação, fica mais compreensível o nosso destino quando nós compreendemos a queda do ser, que o professor Ubaldi coloca para nós, e compreendemos também a questão evolutiva. Então, na obra dele, ele fala que nós saímos de uma criação eminentemente divina e espiritual. E assim, sendo uma criação divina e espiritual, essa criação continha os filhos de Deus, seres eminentemente espirituais. E que nós fizemos, vamos dizer assim, um movimento, uma escolha, e afastamos de Deus consciencialmente. Como a gente não tem como sair de Deus, estamos mergulhados nele, o nosso retorno fatalmente se dará pelo processo evolutivo. E evolução não tem como estar desconectada dessas várias experiências reencarnatórias. Então Kardec falou de evolução, professor Ubaldi, e vai explicar na nossa obra por que nessa obra, na obra dele, o que significa melhor a palavra evolução. Porque ela existe para aqueles que se afastaram de Deus. Logo, a evolução, com as suas várias experiências e as suas várias formas de vida, significa voltar para Deus. Então, quando nós falamos de destino, trazendo agora para a nossa aula, nós vamos entender que as várias vidas são várias experiências que nós fazemos ao longo da nossa jornada. Então, o destino, ele significa atração por vibração, atração por similitude, dentro de uma lei de causa e efeito. Nós temos agora, depois que afastamos de Deus, um fatal destino. O único destino fatal é que nós não suportamos ficar longe de Deus. Essa é a fatalidade. E nós temos que voltar para Deus, porque Deus é amor, é atração por um amor incomensurável que nós não compreendemos ainda, na nossa pobre linguagem humana. Então, dessa maneira, cumprindo o nosso destino de filhos de Deus, nós queremos voltar para Deus. E aí nós vamos descrevendo várias experiências reencarnatórias. Então, o que nós vivemos hoje no presente é fruto do passado. Essa trajetória que nós lançamos, ela nos é permitida porque Deus nos deixou realmente a questão do livre-arbítrio. Nós somos um livre-arbítrio meio que cerceado, vamos compreender melhor? Mas dentro desta lei, somos livres para nos movimentar à vontade. Assim, somos ao mesmo tempo livres e dependentes. Temos o poder de nos arruinar ou de nos salvar, como quisermos, mas não podemos alterar a lei e a nossa ruína ou salvação fica fatalmente sujeita às normas da lei de Deus. Então, nós sabemos que Deus nos deixa uma certa liberdade. Essa liberdade aqui no nosso planeta Terra, ela está condicionada a algumas leis, ou seja, uma delas é a lei de causa e efeito. Então, o nosso destino fatalmente está dentro da lei de causa e efeito. Então, nós podemos e temos um livre-arbítrio para escolher. E nós vamos compreender que esse escolher está dentro dessa lei que para cada um vai funcionar de uma maneira. Por isso que nós não temos como compreender a lei divina, nossa individual, se nós compararmos com a vida do outro, porque cada um está num ponto. E nós vamos ver que esses destinos são construídos porque em determinadas experiências, uns estão semeando, outros estão colhendo naquele campo. Então, às vezes, no campo financeiro, uma pessoa, ela está semeando conquistas, ela está tendo atitudes, movimentos, e às vezes outro, ele semeou, mas já está na colheita, colhendo resultados bons, por exemplo. Então, depende de cada momento. Às vezes, na vida emotiva, emocional, um está de um jeito, o outro está de outro. Um está semeando conquistas amorosas e o outro está colhendo, às vezes, solidão. Porque num destino passado, ele usurpou, abusou do outro, então nessa vida ele está no processo de colheita. Daí o professor Ubaldi ainda vai nos explicar melhor no livro dele a técnica funcional da lei de Deus, que a nossa redenção, o nosso retorno para Deus não é só semear e colher, aí nós ainda temos que curar, ou seja, nos reharmonizarmos dentro da lei.
Porque normalmente colheita significa para nós dor, mas dor significa aprendizado também. Mas muitas vezes nós colhemos, mas precisamos sedimentar esse aprendizado. Então isso é a cura. Nós podemos, num destino, escolher que nós vamos tirar do outro. Na próxima vida, na próxima experiência, nós podemos passar por várias experiências em que os outros nos lesam, até que um dia nós vamos ensinar a não lesar mais ninguém. Vamos abrir um trabalho assistencial, um trabalho social para ensinar as pessoas como ganhar a vida de forma honesta, usando os seus atributos e a sua criatividade, por exemplo. E muitas vezes numa zona muito pobre, socialmente falando. Então nós vamos ver que o nosso destino tem essa complexidade. Semeamos, colhemos, muitas vezes através da dor, e temos que sedimentar esse aprendizado. Então, às vezes, mais na frente, nós podemos dar outras aulas sobre destinos também, para nós podermos compreender melhor. A força da vida, nós podemos compreender a lei como a força da vida. Esta é constituída não só como norma pela inteligência de Deus, mas também como poder pela vontade dele. Isto quer dizer que as normas são, ao mesmo tempo, uma força que quer que elas se realizem, uma força irresistível, viva e ativa, sempre presente em todos os tempos e lugares, da qual não é possível fugir. A lei é boa, sábia, paciente e misericordiosa, mas é também justa, de uma justiça inflexível, de modo que quando a criatura abusa, ela se desencadeia como furacão e derruba tudo, coibindo o abuso. Então a lei é justa. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os justos, porque nós teremos que aprender a nos movimentarmos nela, com justeza de princípios, com honestidade. O que significa honestidade? Sendo sinceros nas nossas intenções para com o próximo e conosco mesmos, porque tem que haver um ajustamento de conduta natural nossa, dentro da lei de Jesus que ele veio trazer para nós. Dentro do Evangelho do Cristo. Ninguém lesa o próximo sem lesar a si próprio. E nós podemos lesar de várias maneiras dentro dessa norma, dessa lei da vida. Eu posso lesar por pensamento. Pensamento é vida. Eu posso lesar nas minhas intenções, posso lesar só pensando e posso lesar atuando. Então, quando eu materializo o meu ato, eu prendo o meu destino, a minha vida, na vida do outro. Porque se eu me desarmonizo, eu desarmonizo o próximo. E eu preciso fatalmente reharmonizar a ele e a mim mesmo. Então a vida é isso, o destino é isso. Cada coisa que eu planto, eu vou colhendo. E cada desarmonia que eu causo em mim e causo no outro, eu preciso me reharmonizar e preciso reharmonizar o outro. Porque a lei divina é misericordiosa, amorosa. Porque os dois princípios da criação divina é liberdade e amor. Quando nós usurpamos a liberdade plena no seio de Deus, quando Ele nos criou somente espírito, sem nenhum traço de matéria, e o professor Ubaldi chama essa de criação de sistema, nós vamos compreender que nós éramos só espíritos e tivemos essa liberdade de aderir a essa ordem ou não. E por amor, Deus deixou a gente experienciar. Então, com certeza, nós mudamos o eixo. No centro da existência da criação primeira estava Deus. Quando nós afastamos de Deus num estado de fechamento dos nossos espíritos, nós fizemos surgir em nós uma consciência fechada. Ela fechou tanto que fechou só em nós mesmos e nós esquecemos o outro. Porque nessa criação nós não poderíamos esquecer do outro também. Cuidar de si e cuidar do outro. Então, esse reajustamento, a força da vida, pede para todos nós, os decaídos, nos reajustarmos frente ao próximo e frente a Deus. Só quem conhece tudo isso pode orientar-se, inclusive a respeito do seu destino e das finalidades particulares que lhe cabe atingir na vida atual. Pode, assim, evitar os atritos dolorosos contra a lei que atormenta os rebeldes e subir mais facilmente, levado pela corrente da lei que o ajuda, uma vez que ele quis colocar-se em obediência a ela. Quem, por ter compreendido, sabe obedecer com inteligência, conhece o caminho mais rápido e menos doloroso da salvação. Então, a salvação significa
estarmos felizes no seio de Deus, salvarmos deste mundo de dor que nós mesmos criamos. Então a matéria só existe para os decaídos, porque Deus é, vamos dizer, uma definição, né? Deus não é nada que não é matéria, nós não sabemos o que Ele é, mas Ele não é, com certeza, matéria. Então, quanto mais eu me observo os meus movimentos na vida, eu estou buscando com a inteligência que eu tenho e descobrindo em mim o que nós conhecemos por inteligência emocional, nós estamos nos movimentando melhor, procurando conhecer os nossos movimentos para não lesar ninguém, nem a nós mesmos. Por isso que a autoobservação é importante. Seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus não quer dizer perder a própria e tornar-se autônomo. Essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança como filho nos braços da mãe. Mas esse abandono é ativo e dinâmico, como de quem vai atrás de um guia sábio e bom, que o defende e lhe garante o destino. Desde que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade. Olha, seguir Deus, fazer a vontade de Deus, não significa cair na ociosidade, cruzar os braços na nossa vida e não fazer mais nada. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus vai me guiar, mas Ele não isentou ninguém do seu movimento e da sua atuação. Muitos querem mudar a sua vida, mas não faz nada. Não paga o preço. Por exemplo, quantos querem mudar a vida e acorda 10 da manhã? A lei não tem como ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Faça a tua parte, que Deus, a lei, faça a dele. Por isso, se nós tivermos na alma a intenção do bem, ela é muito importante. Porque eu vou me movimentar cada vez mais com maior liberdade. Como uma mãe que cria 5 filhos, mas ela conhece cada um deles. Aquele que tem mais responsabilidade, ela deixa a ele mais liberdade. Então, maior liberdade significa maior enquadramento dentro da lei de Deus. Mas como que eu vou saber o que Deus quer? Observe a sua vida. Se você faz um movimento numa direção e ele não está dando certo, significa que a vida está mostrando outro caminho. Então, silencie, faça uma prece, porque a oração é silêncio. Prepare-se para dormir, porque muitas intuições vêm à noite. Por isso que existe aquele ditado, né? A noite traz bons conselhos. Acorde de manhã, né, com a disposição de seguir, faça novamente uma prece e pede para Deus uma intuição. Por isso que a intuição, essas percepções, são percepções da mediunidade futura. Mediunidade é outro assunto, que fatalmente, quer queira ou não, todos nós somos médiuns. Então vamos conectar para que nós um dia sejamos, né, possuidores de uma sensibilidade, de uma conexão profunda em Deus. Aí terminou a nossa evolução, que é expandir essa consciência divina, porque com a queda fechou e agora nós estamos desabrochando novamente para Deus, brilhando a nossa luz vagarosamente. E essa luz brilhará cada vez mais quando nós estivermos sempre na alma, com a melhor intenção de nos movimentarmos na lei. E a lei pede amor, devoção ao bem, harmonia, ordem. Então, dessa maneira, nós não vamos deixar de fazer a nossa parte. Nós não vamos cruzar os braços, falar assim, seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita a partir do meu movimento e a lei responde. Então, quando nós tivermos objetivos de bondade, muitas vezes por forças contrárias, negativas, e a gente sabe que o plano, né, que nós nos envolve não é só de vibrações boas, elas são muito melhores em maior quantidade. A força da vida é positiva, mas não significa que a gente não tenha adversários, forças negativas. E o que acontece conosco? Nos primeiros obstáculos nós cruzamos os braços e desistimos de fazer a nossa parte. Não é verdade? Se soubermos aprender esta arte de viver em harmonia com Deus, a nossa existência se deslocará do plano da injustiça e da força em que vive o homem ao plano da justiça e da bondade, em que tudo funciona com princípios diferentes.
Trata-se de substituir o instinto de domínio do nosso eu individual, que vai até a revolta contra Deus pelo desejo de concordar com a sua vontade, num estado que, em vez de ser de separação representada pela nossa debilidade, será o contrário de união que constitui a nossa fortaleza. Então, a doença do mundo é o egoísmo, é o individualismo separatista, como coloca o professor Pietro Baldi. No Evangelho de Jesus está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aqui toda a lei e os profetas. E nós sabemos que a espiritualidade coloca para nós o tempo todo, em todas as obras de bondade e amor, nos livros do Chico, de Emmanuel, para quem conhece essas obras maravilhosas, que tudo isso a espiritualidade só nos convida para o trabalho em torno do amor. Então, o amor, o bem, a lei do progresso, como está escrito no Livro dos Espíritos, coloca para nós que o progresso é nos movimentarmos cada vez mais dentro dessa consciência de que nós participamos de um mundo e não somos únicos nele, que existem outras pessoas e somos todos interligados. Então, o trabalho de desenovelar em nós essa força que toma conta de nós, que é o egoísmo, nisso está o objetivo da lei divina. Nisso está o objetivo das nossas vidas. Então, se nós substituirmos cada vez mais esse instinto egóico, porque o egoísmo, pasmem, é um tipo de amor, só que por nós mesmos. Um amor voltado só para o nosso eu individualista. A lei pede que cuidemos de nós, né? Que nós tenhamos os nossos mimos e os nossos cuidados para conosco, mas a doença é que nós esquecemos o outro e cuidamos só de nós. Isso nos torna individualistas. Então, nós somos seres individuais, mas não podemos ser individualistas. Então, a vida se tornará outra para nós. Ela não será jamais dirigida pelo princípio da força e do engano, que levam ao esmagamento e à desilusão, mas será antes dirigida pelo princípio da justiça e da sinceridade, que reconhece o nosso direito a tudo de que necessitamos para viver de acordo com o nosso merecimento. Olha outra palavra que todos nós conhecemos. A palavra merecimento significa o quê? Dentro do processo evolutivo, nós vamos ver que à medida que nós nos tornamos seres mais sensíveis e deixamos de agir pela força, né? Pela fera, pelo bruto, que é um primeiro tipo biológico que o professor Pietro Baldi coloca na obra dele, nós vamos entender que o bruto, a fera, aquele homem primitivo, quando ele não tem, ele vai lá, pega e toma. Ele toma do outro. Ele é movimentado pela lei da fome e do sexo. Então é um ser mais primitivo. Na atualidade, nós estamos vivendo, nós temos ainda muito de fera dentro da nossa alma. Mas, nós movimentamos também com um outro sentido, que é o da astúcia. Então, o homem atual é um homem mais astuto. Ele construiu leis, inclusive, para administrar a sua vida com o semelhante. Nós vamos ver as leis do mundo que nos rodeiam. As leis do Código Civil, as leis de trânsito e tantas leis. O homem tem que pagar multa para ser honesto. Ele tem que ter um sinal dizendo para ele a hora que ele pode passar e a hora que ele tem que deixar o outro passar. Em certas ocasiões que não tem leis punitivas, só leis morais, nós normalmente de ética, de convivência, nós burlamos. Às vezes a gente está num caixa de supermercado, temos um carrinho lotado de compras e tem uma pessoa com um pacote na mão. Ao invés de nós sermos gentis e deixarmos a outra pessoa passar na nossa frente, o nosso instinto egoísta é tão grande e pronunciado que nós dizemos, não, ele que espere, eu cheguei primeiro. Então, burilar a nossa alma é olhar para o outro que está com um pacote na mão, por exemplo, e dizer, o senhor pode passar na minha frente. Aí nós estamos vencendo até a astúcia. E estamos caminhando para um outro nível, que o professor Ubaldi chama de um homem, do super-homem, que é o homem do evangelho, do homem que pratica misericórdia. E é por isso que a espiritualidade nos caminha e nos convida o tempo inteiro para a caridade do evangelho de Jesus. É sairmos dessa centralização, porque, meus amigos, ela é uma força poderosa. Ela toma conta do nosso psiquismo, da nossa alma mesmo. Então nós temos que
tratar isso com carinho. É uma parte de nós que não tem como jogar fora, que a gente queria jogar fora às vezes. Mas quando a gente quer jogar fora de uma vez e sermos melhores, por exemplo, primando pelos exemplos da nossa história espiritual planetária, quando a gente vê, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, quando a gente vê uma Joana de Cusa que morre na fogueira e não nega o Cristo, a gente tem que compreender que essas almas estavam prontas, a lei deu a oportunidade e elas poderiam dizer sim ou não, e disseram sim. Mas daí a ser uma Joana de Cusa queimada na fogueira e uma pessoa que está, por exemplo, tendo que decidir se cuida da mãe que está doente, tendo uma casa boa e confortável, coloca a mãe, por exemplo, num abrigo ou numa clínica, tem diferença, mas pode ser uma prova forte para aquela existência daquela pessoa que está com essa problemática na vida. Problemática se ela quiser entender por esse ângulo, porque ela pode entender, cabe aos filhos cuidar amorosamente dos pais. Então, se ele escolhe empreender todos os esforços para cuidar da mãe, né? Se a pessoa trabalha o dia todo, ela quer pagar uma cuidadora, tá caro, tá difícil, ela vai tentando resolver todos os problemas para cuidar da mãe. Essa é a prova da fogueira dela. Se chegar num ponto que ela engendrou todos os esforços, agora ela arrumou um emprego, vamos dizer, que ela viaja, ela é uma aeromoça e ela não tem como cuidar da mãe. Aí ela vai arrumar uma pessoa que cuida enquanto ela está fora. E assim, meus amigos, a gente vai encontrando soluções quando a gente quer resolver, fazendo toda a nossa parte. Se chegar num ponto que a gente consulta a nossa consciência e diz, ai meu Deus, não tem como mais, então a lei entendeu o nosso limite. Mas nós tivemos a boa vontade e engendramos todos os esforços possíveis. O problema é que normalmente nós desistimos facilmente de tudo. Queremos fazer a vontade de Deus, mas não damos conta de fazer a nossa parte. Nem cobrar demais e nem deixar de fazer de menos. É fazer meio a meio em tudo, aceitando a nossa humanidade. Então, retornando agora na nossa gravação, porque ela tinha parado, vamos entender que a vida se tornará outra coisa para nós, ou seja, se eu quiser me movimentar com ética, se eu quiser me movimentar com leveza, eu tenho que olhar a mim mesmo. Eu tenho que ser sincero nas minhas intenções. Não importa se o mundo não quer transformar-se, preferindo o contrário. Cada um pode transformar-se e salvar-se por sua conta. Cada um constrói o seu próprio destino. É lógico que Deus seja justo e é justo que as consequências advindas do nosso comportamento sejam o efeito de causas engendradas por nós mesmos. Então, eu tenho que fazer a minha parte. O que o outro não faz é problema dele. Mas nós temos que preocupar com a nossa parte, com aquilo que nos cabe realizar. E o que nós cabemos realizar é responsabilidade individual nossa. Mas nós nunca estamos sozinhos. Então nós temos também uma responsabilidade coletiva. Às vezes a gente pergunta, como que eu posso participar de forma coletiva? Eu quero ajudar o planeta. Eu quero que o planeta seja melhor. Mas vai resolver minha ação? Claro, o coletivo é feito das individualidades responsáveis. Então, por exemplo, se eu recolho o meu lixo e separo o meu lixo em casa, eu estou sendo uma pessoa que está preocupada com o coletivo. A lei me favorece muito, nas menores intenções, mesmo quando ninguém está me vendo. Isso que é importante, mesmo quando ninguém me vê. Eu tenho que ter um compromisso com a minha própria consciência. Nós movimentamos numa consciência egóica, nessa crosta que nós criamos. E temos no fundo da nossa alma essa consciência maior de Filho de Deus que está aqui, que não se perdeu. Mas nós precisamos manifestar essa vida de Filho de Deus. Por isso que nós temos que ter esse olhar para a vida, sabendo dessa lei, né? Dessa complementariedade que nós vivemos hoje. Um complementa o outro e ninguém pode viver só. De acordo com o mundo atual, as qualidades mais úteis para vencer são a força e a astúcia. Isso cria um estado de luta de todos contra todos, sem repouso. Esse contínuo estado de guerra é uma dura, mas merecida condenação, devido à psicologia de revolta que domina na Terra. Pelo contrário, naquele mais alto nível de vida, a qualidade mais útil é a boa vontade de obedecer a Deus e à sua lei, merecendo assim
conforme a justiça, a sua ajuda. Então, nós temos que buscar o evangelho. Nós ainda vamos ter muito de força dentro de nós e temos muito de astúcia. Mas é granjear aquilo que nós chamamos de virtude, né? Novos movimentos, novas maneiras de ser, para que a gente possa, sim, fazer a vontade da lei. E nós precisamos entender que quando nós criticamos o outro, é porque às vezes a gente não está tendo a oportunidade de fazer do mesmo jeito que ele está fazendo. Às vezes um está no poder, é o chefe, a gente fala de chefe. Mas se a gente fosse o chefe, será que a gente não faria igual? Por isso que nós vivemos nesse mundo de matéria. Experienciando, vivendo as nossas experiências. Só assim a gente vai saber o que guarda na alma. Surge então uma coisa que o mundo não aceita seja possível. Para chegar a possuir o de que precisamos e para alcançar sucesso não é necessário força ou astúcia, basta tê-lo merecido como a justiça o exige. Aqui não é o prepotente ou o astuto quem vence, mas o homem justo que cumpre o seu dever. Somos no nível de vida mais evoluído, regidos por um princípio mais alto. Trata-se de um nível ao qual pertencem os indivíduos mais amadurecidos. O amadurecimento de que nos trata aqui a obra é esse amadurecimento de percebermos a nossa participação na vida. E o que é merecimento? Às vezes eu estou na fase de uma colheita, estou numa prova, numa expiação danada, mas eu vivo aquele momento normalmente de dor, porque para nós é dor. A gente quer fazer o que quiser, mas não quer viver a consequência. Como nós nos emborcamos, estamos na contramão da lei, normalmente os nossos atos naturalmente já ferem a lei divina. Por isso que existe dor. Existe dor nos mais variados graus. Existem dores para os mais variados erros cometidos. Então, quanto mais eu amadureço espiritualmente para compreender a lei divina, em que eu tenho que respeitar o outro, cada vez mais, me movimentando com consciência e com sinceridade, eu estou usando um sentido mais evoluído. E a lei me premia. Às vezes a minha vibração muda tanto, de repente eu venho com uma enfermidade, que é para viver uma vida inteira. Em determinado momento, por exemplo, quantas pessoas falam, eu ganhei uma graça. Eu fiz um tratamento espiritual e curei. É porque eu já modifiquei meu campo íntimo, a minha vibração como um todo, para poder estar receptivo para receber aquela cura. Outras vezes eu já estou num ponto que eu vou viver uma enfermidade, ela está lá no campo energético, no meu campo espiritual. E eu não preciso mais passar pelo campo físico, a espiritualidade vem, trabalha em mim o campo energético e eu curo. Isso é um merecimento. Às vezes ela fica por ali. Compreenderam? Então é disso que a lei trata, esse merecimento, é a nossa busca. Nós podemos ter destinos melhores dependendo da nossa busca. O incrível é que vemos funcionar nesse novo mundo a divina providência. É lógico que ela não funcione para quem não merece. Quando tivermos merecido, podemos ter a certeza de que se verificará para nós esse milagre da divina providência que nada nos deixará faltar do que precisarmos, seja para a alma, seja para o corpo. Muitos pensam que a vida profissional, o sucesso profissional não tem nada a ver com a vida moral. A vida espiritual, a nossa conexão com o divino, a nossa religiosidade, ela tem que estar comprometida em toda parte. Quantos falam dos nossos políticos? Fala de corrupção. Mas não vê que muitos atos nossos no dia a dia, que a gente acha que não tem nada a ver com a parte espiritual e com Deus, estão definitivamente ligados nele. Então, os melhores atos do dia a dia fazem parte do nosso destino. Por isso que as menores atitudes, os menores pensamentos e as menores intenções estão construindo os nossos destinos. E essa trajetória lançada, ela não se perde. E nós vamos nos conectando, com lugares, pessoas, situações e atraindo tudo aquilo que precisamos para mudar o nosso ser. Isso é o nosso destino. Essas são as nossas provas. Isso é a observação que deveremos ter para termos merecimento e estarmos atentos no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que burlar certas coisas, por exemplo, passar na frente de uma pessoa na fila, isso não tem nada a ver. Sim, só tem a ver.
com a nossa parte moral e com a nossa parte espiritual. Às vezes a gente acha que a gente só nega um imposto e não está burlando lei, está burlando lei. Quem de nós nunca sonegou um imposto? Isso é corrupção. Isso é burlar as leis divinas. Vai ter maior ou menor peso, dependendo de cada um, mas é. Então nós precisamos observar. Por isso que a lei fala de obediência. A justiça da lei, completa e perfeita, sempre funcionou. Quem tem olhos para ver fica horrorizado ao considerar a leviandade do mundo que está brincando com forças terríveis, condenando-se a sofrer as consequências. É assim que vemos tantas humilhações para os que foram orgulhosos, tanta necessidade onde houve desperdício no supérfluo, constrangimento à obediência onde houve poder demais e mau uso das posições de domínio. Então é por isso que uma vida está enganchada na outra. Quem abusou do poder, agora vem para obedecer. Então, cala a boca e obedece. Seja obediente. Não é que você tem que ser subserviente, deixar que o outro te humilhe, mas você tem que exercer a sua posição, sendo probo, honesto, e tem que ser cada vez mais humilde naquela posição se quer combater o seu orgulho. Mas não deve perder a sua postura e de autorrespeito. Uma coisa não quer dizer outra coisa. Então nós estamos ali procurando um aprendizado. Isso está no nosso inconsciente antes da gente reencarnar. Que muitas vezes nós podemos, com mais liberdade, traçar antes de reencarnarmos os nossos destinos. Nós sabemos disso. Mas para isso tem que ter responsabilidade. Quando vencer uma etapa, está pronto para cumprir outra etapa. É essa lei que, por misericórdia, nos dá oportunidades diversas. Então, vai haver falta onde houve abuso. Então, nós estamos com um destino enganchado no outro. Possuir o mundo inteiro, quando esta posse estiver fora da justiça, não oferece segurança alguma. Lembremos-nos de que a vida é uma força inteligente que só defende os que são úteis à sua conservação e desenvolvimento. Então significa que quanto mais nós andarmos no fluxo da lei, na correnteza da lei, nós seremos mais felizes. Aí está fazendo a vontade de Deus. Deus não nos pune. Ele criou essas leis de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia, de perdão. E dependendo do modo quando nós caminhamos, nós vamos ser mais bem-sucedidos ou não. Então, num campo, ele pode estar mais aberto do que outro. Então, para uns, a vida é mais farta no plano profissional. Para outros, ela é mais farta no campo emocional. Num campo, eu posso estar semeando uma dor. No outro, eu estou colhendo. E assim, semeadura e colheita, né? Em vários campos da nossa vida. O que tivermos merecido com as nossas obras não é valor que fica espalhado ao acaso. Aonde podem chegar os ladrões, mas está regular e ordenadamente guardado no banco do céu, onde nada se pode furtar. Este é o único emprego verdadeiramente seguro dos nossos capitais. Esta é a maneira verdadeiramente inteligente de fazer negócios. A divina providência não é um milagre, mas lei natural de um plano de vida mais alto em que vigora uma justiça que não atraiçoa. Ali não existe engano e não se pode enganar. Quando Pietro Baldi veio para o Brasil, já velho, né? Já idoso, com a família doente, ele veio confiando na voz da lei, na voz de Deus. Eu vejo que quando Chico não tinha mais lugar para ficar em Pedro Leopoldo, ele teve que mudar-se para Uberaba, ele foi seguindo a voz da lei. Então cabe cada um consultar a si mesmo seus propósitos, a sua intenção. E se fizer a sua parte positivamente, esperar que a vida responda positivamente. Então isso é confiança na lei. Agora, nós finalizamos o nosso capítulo 3 e passaremos na próxima aula para o capítulo 4, que é em harmonia com a lei, o nosso destino e a vontade de Deus. Então, quando nós fizermos o nosso Pai Nosso, que a gente preste atenção. Lá no final, Jesus dizia: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, em toda parte está Deus. Aonde nós estivermos, está Deus.
Então, às vezes, nós dizemos Pai Nosso, mas não sabemos dividir o pouco que temos com os nossos semelhantes. Dizemos que estais no céu, mas vivemos só com o olhar para a terra. Dizemos também, muitas vezes, nós dizemos santificado seja o vosso nome, mas não pensamos em santificar as nossas vidas, as nossas intenções no dia a dia mesmo. A gente pede, venha a nós o vosso reino, ou seja, a gente quer só um reino de bondade, tudo de bom nas nossas vidas, mas não fazemos a nossa parte. Jesus disse a cada um segundo as suas obras, né? Não é verdade? Seja feita a vossa vontade, né? Mas a gente não faz aquilo que a lei nos pede. Às vezes a gente pede o pão nosso de cada dia, mas nós só focamos na vida material, profissional. E a vida material, profissional, não é que isso é um fato, ela é passageira, isso nós já sabemos, mas ela é consequência de um movimento íntimo, de atitudes, de sinceridade para com o nosso eu superior que está dentro da nossa alma, que é Deus, que é centelha divina. E quantas vezes nós não perdoamos ninguém e queremos ser perdoados pela lei divina? E mais ainda, a gente quer fugir das tentações do mundo, mas não estudar a alma para saber as nossas fraquezas e aonde que moram as nossas tentações. Então que Jesus nos ajude nessa nova caminhada. Um beijo para todos. Até lá na nossa quarta aula. Tchau, tchau.